Nani? Ok. Mãe, lê a página, por favor. Vamos lá. Quando você procurar pelo meu rosto, deixe de lado o pensamento sobre todo o resto. Eu estou em todas as coisas e também acima de todas elas. Sua comunhão comigo transcende tanto o tempo quanto as circunstâncias. Prepare-se para ser generosamente abençoado pela minha presença, porque eu sou o Deus da abundância ilimitada. Abra seu coração e sua mente para receber uma parte ainda maior de mim. Quando sua alegria em mim encontra a minha alegria em você, veem-se fogos de artifício, de êxtase celestial. Esta é a vida eterna aqui e agora. Uma pequena degustação do que o aguarda no futuro. Agora você vê apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas depois você me verá face a face. Pai nosso, que estás no céu, santificado. Nani, você ficou muda. Posso voltar? Pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, não, desculpe, me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade em que estamos aqui reunidos em Teu nome, para aprender o Teu Evangelho, fazer com que entre em nosso ser e que depois saia através de nossas ações, nossas boas ações. Que possamos levar o Teu amor aonde quer que andemos e espalhemos
para todos aqueles necessitados, que possamos ter o nosso conhecimento ampliado e, nesse momento, possamos aprender uns com os outros. Obrigada por essa oportunidade, graças a Deus. Gente, eu tenho que falar que lindo, né? Porque eu sempre falo que lindo, mas realmente foi muito lindo. Quem quer abrir o evangelho hoje? Quem? Levante seu dedinho. Quem dá mais? Eu posso Pera, tu continuar, se quiserem. quer? Ah, então vai, Nani. Continua, por favor. Capítulo 23, Estranha Moral. O item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Pode? Todos acharam? Capítulo 23, item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe, a filha, de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado como um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do filho o pai, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tem pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua sabedoria, da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma e não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir. Capítulo 14, número 6. Continua ou pode já começar daí? Pode começar. Acho que já caiu há algum tempo atrás, né, esse trechinho. E, assim, toda vez que a gente lê esse capítulo da estranha moral, inicialmente a gente tem um baque, né, por pensar num ser tão bondoso, justo e sábio como Jesus, que ele pudesse ter dito palavras tão, vamos dizer, de forma tão grosseira, né, tão ásperas e rudes. Ele que sempre foi amor e bondade.
Mas aí duas questões. Primeiro, a questão de que, na época em que ele vivia, não havia ainda alguém que transcrevesse o que ele dizia. E por falta de palavras que lhe coubessem as expressões exatas, muitas foram traduzidas de forma, vamos dizer, errônea, né? Pelo vocabulário da época ser ainda restrito, uma palavra tinha vários sentidos. Então, de repente, a gente pode supor hoje que ele falou uma coisa de uma forma e, por falta de palavra para traduzir fidedignamente ao que ele disse, usaram uma outra palavra e a leitura não fica tão precisa quanto os ensinamentos. E outra é que, num erro de tradução, as palavras podem também ter sido alteradas. Mas, voltando ao texto, quando ele diz que ele não vem trazer a paz, mas a divisão, o que a gente já chegou à conclusão em outras ocasiões, em outros estudos, foi de que, quando ele disse essa frase, ele pode ter tido a intenção de dizer que ele deixa livre para que as pessoas sigam o que for de acordo com o seu ser. Porque muitas vezes, hoje ainda a gente vê isso, vamos dizer, no caso específico da religião, porque é o que a gente está comentando. É comum em uma família o pai ou uma mãe ter uma religião e os filhos seguirem essa religião, né? E muita gente não aceita nenhuma divergência. É imposto aos filhos, é imposto àqueles a quem eu tenho o poder de governar, que sigam o que eu decido. E eu acredito que aí ele tenha querido dizer que as pessoas tinham livre-arbítrio e poderiam usá-lo, desde que fosse desde que é meu, tá? Desde que fosse usado com bom senso, né? Quando ele diz que você pode seguir uma religião e o seu filho pode seguir outra, nada mais justo, né? Porque somos seres pensantes, hoje já temos esse conhecimento de que nossos filhos são espíritos, eles não são continuação nossa, né? São continuação nossa, mas independentes de nós, eu quis dizer. E o que eu penso, eu posso até passar para ele. Muitas vezes, ele vai pegar o que interessa e vai levar para outro conteúdo. Ele tem a opção de seguir ou não. Veja aqui na minha casa. Na minha casa, minha mãe hoje é evangélica. Eu sou espírita e meu marido, a tendência dele é católica. Então, você imagina 3 pessoas com religiões totalmente diferentes convivendo. Se você não tiver o bom senso, né? Se você não tiver o equilíbrio para lidar com isso, com certeza vai dar problema. Porque um vai querer impor a sua opinião sobre a do outro. E quando a gente tem o conhecimento, através da doutrina espírita, que temos o livre-arbítrio, devemos respeitar ao nosso próximo como gostaríamos que nos respeitassem, e que cada um pode seguir o que for determinado de acordo com a sua consciência, fica muito mais leve, fica muito melhor a convivência. Podemos sentar e cada um expor o seu ponto de vista. Não é o que acontece, tá, gente? Mas seria uma coisa bacana, cada um falando, né, um pouquinho do que acredita, um pouquinho de sua religião, sem querer puxar a brasa para sua sardinha, sem querer converter o outro. Eu acho que isso no espiritismo é muito bonito, porque a gente mostra o que nós aprendemos, né? E estamos abertos também a ouvir o outro e respeitar. Então,
quando, voltando ao texto, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, eu acho que ele quis dizer exatamente que cada um poderia seguir um caminho desde que todos levassem ao Deus, desde que todos levassem à salvação. E não tem nenhum problema cada um ir por um caminho, porque a gente sabe que, de acordo com o nosso amadurecimento, cada um se sente melhor em uma religião. Porque aqui eu ouço alguma coisa que me mantém aqui, que me agrada, que fala comigo, alguma coisa que me traduz. Então, eu fico aqui, mas eu não posso, obrigatoriamente, querer que a minha filha me siga. Ela tem a opção. Eu posso apresentar a minha religião, a minha doutrina para ela, e ela, tendo a capacidade de decidir, ela escolhe o que ela quer e o que ela não quer seguir. E eu preciso respeitar isso, desde o momento em que eu dou essa opção a ela, ou mesmo. Exatamente, Ju. Cada um tem uma necessidade. Outro dia, conversando com o vizinho aqui, ele me convidou, ele também é evangélico, e aí ele convidou para um dia desses ir à igreja, tal, assistir o culto, e eu falei que eu acho assim muito demorado. Para mim é uma coisa assim muito cansativa. A primeira hora eu consigo, a segunda hora eu já vou ficando meio angustiada e para mim já não procede, aí eu já não capto mais nada do que está ali. E ele estava falando da necessidade dele estar ali, né? Porque ele ainda precisa acreditar naquele Deus que pune. Se ele não seguir, ele será punido, né? Dessa forma, né? Não é com eu fiz alguma coisa errada e eu terei que arcar com as consequências desse erro. Não, não é assim, não é lei de causa e efeito abrandando a situação. Mas é assim, aquele Deus que, quando eu li primeiramente a Bíblia, quando eu tentei, né, ler alguma coisa na Bíblia, que era posto como aquele Deus perverso, aquele Deus punitivo, aquilo me assustou. Mas ele me confirmou que ele precisa, ele tem a necessidade de seguir esse Deus. Então, que ele se mantenha ali, porque ele disse que quando ele estava fora dali, ele estava fazendo mal a ele mesmo. Então, ali foi o resgate dele, ali foi a salvação. Então, que ele fique ali, né? Então, cada um com a sua necessidade. Da mesma forma que eu acredito que o Cristo tenha querido dizer que cada um pode seguir o seu caminho. Como diz o Alexandre, tudo bem, né? E que sejamos todos felizes, respeitando o outro. É isso. Muito bem. Quem quer continuar, falar mais um pouco? Levante o dedinho. Ninguém? Juliane Sanson. E depois a Mônica. É que a Mônica já falou tão bem, né? Que fica até difícil acrescentar mais alguma coisa. Mas eu acho que passa exatamente por aí. Perdão, desculpa, é porque a Mônica ia falar. É verdade, a Nani. Desculpa, Mônica. Desculpa, Nani. E a Nani falou tão bem que fica até difícil acrescentar, mas só para reforçar, passa muito, eu acredito que por aí, né? Jesus, eu acho que ele, na verdade, ele falava dando uma previsão, né? Porque ele sabia o que ia acontecer, né? Naquela época, ainda hoje a gente vê isso, onde muitas crenças, né, que foram se subdividindo a partir da chegada dele, cada uma acreditando que carregava a verdadeira verdade, né? A única verdade salvadora, né? Então, se colocam na mesma casa pessoas onde cada uma acredita que a sua verdade é a única salvadora, é óbvio que o conflito é inevitável, né? Passa muito por essa questão do respeito, sem dúvida. É lógico que eu acredito que ele estava fazendo uma previsão nesse sentido, porque isso aconteceu de fato, né? A gente ainda vê acontecer, né? A gente, enquanto espírita, muitas vezes passa por isso, eu pelo menos passo por isso na minha família, né? Da minha família eu sou a única espírita, o restante da família é todo católico, né? Então eu vejo que a minha mãe aprendeu a me respeitar,
mas eu vejo que ela ainda às vezes me olha com aquele olhar de coitadinha, né? Tipo, vai perder a alma, né? E aprendi também a receber esse olhar com compaixão, no sentido de compreender que é a visão dela e respeitar essa visão dela também. É por isso que eu confirmo assim isso que a Nani falou, que passa pela questão do respeito, e o principal que eu achei mais legal que ela falou é: cada um tem uma necessidade, né? A nossa necessidade agora é de estar aqui exatamente neste momento. Como ela falou, citou o vizinho dela, a necessidade dele para ele é importante estar lá. Talvez se ele não tiver nessa religião, ele não vai conseguir se manter. A realidade da minha mãe é estar aonde ela está, né? Talvez se ela fosse, se tornasse espírita, ela também não conseguiria se sustentar, assim como eu não consegui me sustentar no catolicismo, né? Então, o respeito é fundamental, e respeitar a necessidade, até a necessidade, inclusive, de pessoas que acreditam que não precisam de Deus agora, né? Talvez elas estejam nesse momento agora e elas também estão no direito delas, e o respeito é sempre fundamental. Só isso. Reafirmando tudo que a Nani já tinha falado. Porque a Nani já foi bem completa, né? Você bateu palma ou você quer falar, Jussara? Você bateu palma, né? Já falei muito ontem. A gente vai falar daqui a pouco, não vem não. Eu estava vendo aqui o nosso evangelho, que a gente estuda no NEP, que é o Novo Testamento, que é a tradução do Haroldo. E o capítulo 10, de Mateus, ele fala disso. A gente ainda vai estudar isso, a gente ainda está no capítulo 5, né, no estudo do NEP. Mas a gente ainda vai estudar disso na parte que fala sobre divisões. É essa parte. Então, o Jesus, né, nesse discurso, ele estava instruindo e preparando os discípulos para saírem pela cidade proclamando a mensagem do reino de Deus. Ele estava prevenindo os discípulos, porque iam recebê-los não de uma maneira muito cordial, iam rejeitá-los, e era muito difícil ser cristão naquela época, muito difícil. Hoje em dia é tudo fácil, está tudo mastigadinho, mas a pessoa levava pedrada, era lapidada, como eles falam. Literalmente. Literalmente, era muito difícil, e os leões devoravam, e aquela confusão toda que a gente sempre, que a gente ainda está estudando no Evangelho, né, no NEP. Então ele estava preparando, né, dizendo para os discípulos que eles enfrentariam muitas dificuldades, mas que no caso a espada seria isso, né? E também assim, pelo lado que a Nani falou, né, requer uma tomada de decisão, né, de uma mudança de vida. Esta mudança causa reação e surgem divisões na família, no trabalho, na escola. Então, essas divisões que é mostrado como a espada também. Quem mais quer falar alguma coisa? Jussara. Só para não passar em branco, igual o Alexandre fala, né? Só para não perder o costume. A Mônica tinha pedido para falar e ela não teve a chance ainda. Vai, Mônica. Não, vai você. Eu já falei muito ontem. Vai você. Não, Ju, por favorzinho, nunca te pedi nada. Dá tempo. Eu já fugiu da minha mente. O que eu ia falar mesmo? Peraí. Fale você que eu vou lembrando aqui. Vai lá. Baiana, olha só, Baiana Lisa. Não, olha só, de tudo que estavam falando aí, né? É só pingando, né? Porque, assim, realmente, a Nani foi bem completa. E também, assim, eu lembro que também estudou, da outra vez, essa passagem, dessa divisão, realmente, né? Já quando ele veio, ele causou essa divisão, porque você vai vendo as obras de Emmanuel, né? Que ele conta no Núncia, 2000 anos, né? Que foi Ave Cristo, que é todo o começo do cristianismo. A gente via as famílias ali nessa situação mesmo que ele coloca, literalmente, né? Porque filho ia contra a mãe, pai contra filho,
Porque quando era arrebatada por Jesus, né, ela sabia que ele era realmente o Messias e ela queria seguir. Quem não tinha ainda entendido isso não aceitava, né? Achava que aquela pessoa estava ficando maluca, que aquela pessoa estava renegando o amor da família e vai atrás de um lunático, vai atrás de um mendigo, porque era a visão que muitos tinham de Jesus naquela época. Quem não conseguiu entender, né, ele ali naquele momento. A gente não entende até falar a verdade. Então, assim, naquela ocasião, já houve esses rompimentos por conta disso, né? Como a Suzana mesmo falou, as pessoas eram lapidadas e literalmente eram jogadas aos leões. Então, você chegava lá quando você era capturada por ser cristão, se você não abjurasse, você era jogado aos leões. Aí você vê a sua mãe e você pede, pelo amor de Deus, fala que você não é cristã, né? Fala que você não é cristã. E a mãe fala, não, eu sou. E você vê a sua mãe sendo jogada. Então, você pode mortal de Jesus, né? Quem não era cristã. Então, assim, naquela ocasião já ocasionou muito, né? E assim, e também do que a Dani falou sobre o vizinho dela, eu fiquei pensando assim, que nós somos crianças, né? Espirituais, estamos tudo engatinhando. E a gente sabe, quem lida com crianças, sabe assim, que você não tem um único jeito de falar com todas as crianças, né? Porque cada um tem seu jeitinho, o seu temperamento, né? Tem uns que você tem que ser mais, né? Mais forte, né? Mais enfático, e outros você tem que ser mais, se você falar um tomzinho mais alto, berreiro, né? A gente é desse modelo. Então, acho assim, quando você precisa de uma religião que te mostra um Deus vingativo, é porque é aquela criança que você tem que botar, vai ali não, que o homem do saco te pega, né? É aquela criança. E quando outras que falam assim para você, você fala um negócio, você fala, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Esse é o espírita, entendeu? Esse é a criança espírita, que fica, mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Então, acho que a gente está aí. Tudo assim. Fala aí, agora você lembrou, vai, Joana. Adorei esse daí, esse exemplo das crianças. Vou usar agora. Lembrei, minha filha, tô assim agora. Hoje minha mente está flutuante. Bom, mas o que eu queria lembrar dessa questão da divisão é que na nossa vida, independente de religião, se você toma uma postura ou se você negócio de futebol, política, tudo, né? As pessoas se afastam de você por um determinado comportamento que você, antigamente você saía, bebia para os bares, agora você não vai mais, mas você não sei o quê, começa com aquelas coisas chatas, né? Enfim, mas a gente tem que, o meu ponto é esse, que a gente, como a Juliane falou, a gente entender que essas pessoas, respeitar essa opinião dessas pessoas, já que a gente tem um entendimento assim mais amplo, né, de aceitar, de entender o momento delas, e o mais importante da gente não sofrer porque elas se afastaram da gente, porque às vezes a gente gosta tanto da pessoa, né, e do nada assim, né, de acordo com o que a gente vai vivendo, e é natural, são as afinidades que vão acontecer. Aquilo que eu gostava antes, eu não gosto mais, e agora eu vou atrair pessoas que gostam da mesma coisa que eu. E tá tudo certo, né, Alexandre? Tá tudo certo. Tem que ser assim, porque assim é o saudável para eles e para a gente também. Imagina o tempo inteiro você estar com aquela pessoa. Veja quanto seria desgastante você estar toda hora falando com a pessoa. Não, mas é porque agora não, eu não quero, não. Toda hora. Imagina, tendo que se justificar o tempo todo. Que desgaste emocional retado esse, né? Então, não vale a pena. Então, deixa aí, porque tem que ser assim mesmo. É isso. A Juliane colocou no chat, Deus respeita nosso livre-arbítrio, nós precisamos nos respeitar. Quer completar, Juliane? Não, era só essa frase mesmo que você queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Já estamos quase terminando nos nossos minutos finais. Vai, Luciana. Eu acho que essa divisão que ele coloca aqui, na verdade, é o contraste, né? É só mudar a palavra, é o contraste. Porque sem o contraste, não há consciência. E muitas vezes a dor é um veículo para a consciência, né?
Então, quando a gente estuda e a gente está atento dentro de um ambiente familiar, eu sempre falo que família é laboratório do amor. Porque quando a gente está consciente disso, a gente não está na ignorância, a gente consegue identificar esse contraste e cresce a partir disso, né? Então, é muito importante que exista o contraste, que exista essa divisão. Se não existisse, não seria proveitoso, né? Não nos curaríamos como a gente deve. A gente está aqui para isso, para experimentar, para realizar essa experiência humana, adquirindo todos esses conhecimentos. Então, na minha visão, parte disso, do contraste. Muito benéfico também. Sim, aí a gente vai evoluindo, né? Porque se a gente ficaria estagnado, É. não é isso? Quer fazer a pré final, Lu? Tá. Sim? Pode ser. Vamos agradecer por mais um evangelho em nossos lares, proporcionando para a gente consciência, proporcionando para a gente um momento de conexão com o nosso Criador, trazendo para dentro da nossa casa a palavra, a luz e todas as bênçãos que vêm junto com ela. Que Jesus e toda a espiritualidade de luz possa nos conduzir durante a nossa jornada aqui na Terra, para que a gente possa adquirir conhecimento, consciência, para que os nossos valores se edifiquem e consigamos, com isso, atingir o propósito que ele tem para nós, que é a evolução. Vamos orar por toda a humanidade também, pelos irmãos que ainda não se atentaram para isso, que eles despertem, e que a nossa família espiritual, que a nossa família humana inteira possa ser beneficiada pelas nossas orações e pelos nossos estudos, porque nós, sem dúvida nenhuma, somos um ponto de luz nesse momento na Terra. Que a nossa água seja fluidificada, que seja colocada nela as bênçãos, a luz necessária, e que todos os seres se beneficiem disso. Que assim seja. Lindo demais, sua prece. Vamos fazer a foto. Pedro, Léo. Ah, o Pedro e o Léo vão participar da foto. Opa, foto hoje é especial demais. Vem, Léo. O coração da avó fica todo cheio. Aham. Que saudade, meu Deus. 1, 2, 3 e sorrindo. Pode se mexer. Eu demorei Eu muito. amo vocês, eu amo muito, muito, muito. Sorrindo! Porque eu botei o cabelo assim. Não ficou bom. Peraí, continua sorrindo, gente. Continua sorrindo. Congela esse sorriso aí, Um peraí. beijo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, Boa noite, gente. Até amanhã. beijo, Boa noite, meu amor. abençoada.